Olá, semeadores! Bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos felizes no nosso comentário aqui da editora Betel Dominical, na verdade, quadroebd.com, que comenta as revistas da editora Betel Dominical. Nós estamos no segundo trimestre, foi escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira, estamos estudando o livro de Gênesis. E se você tem acompanhado até aqui, eu quero parabenizar você. Você é fiel, gosta de escola dominical. E eu quero agradecer por você estar comigo, tem nos assistido, cada vez mais tem aumentado a audiência do canal Boa Semente. Se você não é assinante, se você não é a primeira vez que está chegando aqui, é aqui que eu coloco meus vídeos, meus documentários, minhas pregações e também auxílios para professores de escola bíblica dominical. Se você gosta da palavra, você está num bom lugar. Então, assina esse canal, deixa o seu like, que isso é muito importante, o YouTube entende que o vídeo é importante e então ele começa a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Compartilha com 5, com 7, com 10, com 100, no teu WhatsApp, da família, onde você puder, da igreja, porque com certeza essas aulas são muito enriquecedoras. Não podem ficar circunscritas apenas aos professores, apenas à escola bíblica dominical. Toda a igreja precisa receber o ensino da palavra de Deus, não é mesmo? Além disso, é importante também ressaltar que esse é o maior seminário gratuito que a gente pode fazer parte. Então, aproveita essa bênção aí, compartilha, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Prepara o seu coração, prepara aí seu copo d'água, seu chamate, seu chimarrão, tererê, pererê. Descobri, né, irmãos, que o tal do tererê, do negócio lá do Goiás, não é de beber, é de comer. Bom, prepara o que você tiver. Aqui no Rio é café, é água, e a gente vai voltar e daqui a pouco a gente continua para falar sobre a lição 8, Isaac, o filho da promessa. Hoje prepara o seu coração aí, porque tem coisa boa do céu para você, tá bom? Vamos lá para a vinheta. Roda a vinheta. Bom, já voltamos. E você que está querendo ajudar o canal Boa Semente, bom, eu quero dizer boas notícias para você. Primeiro, parabenizar quem já faz parte do clube de membros, né? Sendo clube de membros, você tem vídeos exclusivos para você. Se você reparou, tem uma playlist só para membro, onde eu estou colocando ali o trabalho que eu estou fazendo na mentoria. O vídeo primeiro vai para a mentoria e depois tem um pedacinho, um gostinho que eu coloco ali para você que é membro, que gosta de estudar a Bíblia. Então você quer vídeo exclusivo, seja membro, você pode cancelar quando você quiser. Você pode ser apoiadores. Apoiadores também cresceram o número de apoiadores. Muito obrigado. Agora são mais apoiadores, então eu posso fazer um trabalho de melhor qualidade. Inclusive, apoiadores têm plano de aula exclusivo. Não conta nada para ninguém não. Você que é apoiador, você tem plano de aula exclusivo, é entregue por e-mail. Tanto o apoiador quanto o membro, você paga no cartão de crédito, você pode pagar também no Pix, no boleto, e também no finalzinho está o seu nome, como motivo do meu grande agradecimento, da minha gratidão à sua vida por ter me abençoado tanto. Tá bom? Essa é uma forma de você nos ajudar e eu vou ficar muito feliz. Mas não se esqueça, vocês todos, semeadores e semeadoras, que todos aqui têm plano de aula gratuito, ok? Um plano de aula gratuito você encontra pelo WhatsApp, pelo link aqui embaixo, que você vai acessar e você vai ali ser direcionado para o canal Boa Semente, aonde tem a equipe Boa Semente. Ali você vai ser direcionado, se é revista se é pré-aula de jovens, você vai digitar o número dos jovens, você recebe automaticamente o link para você entrar no grupo de jovens. Se for de adultos, que é essa lição, você vai entrar também. Se é para me chamar para ir na sua igreja e comer um pequi, brincadeira, para ir pregar a palavra do Senhor, é só você chamar também, tem um contato ali. Aí você vai ficar sabendo como é que o pastor Júlio César pode ir na sua equipe. Como é que nós podemos ir na sua igreja fazer o curso de obreiros aí, né, presencial.
vai ser bênção, tá bom? Então, esses são os nossos avisos aí para você ficar muito bem antenado por tudo que a gente tem. E também tem o Telegram também, pessoal que está entrando agora, quer receber os planos de aulas antigos, né? Não tem no grupo de Zap, às vezes não fica ali, porque você está entrando agora, no Telegram fica lá. Tem o link também do Telegram. E tem o canal dos Super Tops, dos Semeadores de Pastor Júlio César, lá no Telegram, onde eu posto tudo que eu tenho. Pregação, de devocional, tudo fica lá. É também pelo Telegram. Lição 8. Isaque, o filho da promessa. Texto áureo. E a sua mão estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? Isaías 14, 27b. Verdade aplicada. Persevere na fé em Jesus Cristo e na obediência à palavra de Deus, pois os desígnios do Senhor prevalecerão. Os objetivos da lição são 3. Mostrar como foi a escolha de uma esposa para Isaque. 2. Apresentar Isaque como a continuação da promessa. 3. Falar que o Deus de Abraão é o Deus de Isaque. Texto de referência, Gênesis 26. Partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os seus servos de Isaque cavaram ali um poço. Os hinos são 28, 4, 27 e 519. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença gloriosa estamos, te agradecendo pela oportunidade de estarmos na Tua presença para juntos, ó Pai, bendizermos e louvarmos o Teu santo nome. Fale conosco através da Tua palavra, querido Pai, para que possamos entender e compreender as Tuas verdades. Não nos deixe, Senhor, na escuridão do desconhecimento, da ignorância, mas, Senhor, que a Tua palavra, Pai, seja luz para os nossos caminhos, seja lâmpada para os nossos pés. Pai, fale conosco através, Senhor, meu Deus, ó Pai, da instrumentalidade desse canal que chega agora na casa dos Teus filhos. Onde quer que estejam e como estejam, Senhor Deus, ó Pai. Pai, contempla, Senhor, nosso desejo de Te adorar e de Te servir e de, Senhor, Te buscar o conhecimento da Tua palavra. E assim como Isaque, Senhor, o filho da promessa, tem lições importantes para a nossa vida, nós possamos aprender e compreender e não só ouvir e praticar aquilo que Tu tens para nós. Abençoa a cada filhinho Teu, a cada filhinha Tua, Senhor, que hoje humildemente está junto comigo, se unindo em oração, no Seu tempo, em espírito, Senhor, porque Tu és espírito, Senhor, para podermos entender e compreender mais que nós não somos nada, mas que Tu és tudo, que nós não temos nada, mas que tudo vem de Ti, Senhor, e é por a Tua graça e misericórdia que estamos aqui para aprender a Tua palavra. Senhor, estas bênçãos nós Te pedimos e nós já Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. E esse texto de hoje, né, nosso tema de hoje, ele é um tema bastante interessante. A gente está trabalhando aqui com Isaque. Semana passada nós vimos o sacrifício de Isaque, ou o sacrifício de Abraão, que não teve sacrifício, Isaque sobreviveu, e esse é a semente que Deus tinha dado a Abraão. O contexto da aula de hoje é o deserto, né, o deserto onde eles estão, peregrinando, né, sobre a terra, que nós já aprendemos que não possui, na verdade, a terra, porque a terra ela tem os seus próprios donos. Abraão falece, primeiro Sara falece, Abraão compra o campo de Macpela para ela e ali sepulta. Depois, mais tarde, Abraão vai falecer, não sem antes, né, ele preparar o casamento de Isaque, o seu filho. O texto hoje ele já vai direto, né, para essa questão. Ele pega o casamento de Isaque, né, como que Isaque ele começa a aparecer com essa proeminência, com essa liderança, né, e depois ele termina com no tópico 3, já mostrando para nós a aliança de Deus com Isaque. Essa terra que eles estão vivendo é uma terra muito inóspita.
e não existe água. Ele é um deserto, né? Aquela região, o deserto de Sur, fica dele perto também, né? É um deserto, um local inóspito, não tem água, não tem plantação, não é uma sociedade agrícola, é uma sociedade ainda, muitas delas nômades. É isso que a história conta aqui pra gente, mostrando que eles são nômades. Nômades são aqueles que são peregrinos, eles não têm terra, eles vão cuidando do gado, tocando gado, né, e vivendo do que eles encontram no caminho. Bom, para abastecer o gado, abastecer as pessoas da casa, eles precisavam de água. E é por isso que eles tinham que cavar os seus próprios poços. Abraão já tinha começado lá atrás a cavar os seus poços, mas cavar o poço não dava a ele a posse da terra. Ter a terra é uma coisa, cavar o poço é uma outra história. Bom, as terras aqui agora estão sendo ocupadas, né, por o grupo, pela patriarcal, pelo grupo da família de Abraão, né, da família de Abraão, que agora está se expandindo. E Isaac também faz como seu pai, ele vai cavar poços, né? O pai dele cavava poços e ele continua dando prosseguimento ao cavar os poços. No entanto, como a cavar poço não dava a ele a posse da terra, os filisteus, os inimigos, começam a entulhar os seus poços, né? E essa passagem é muito interessante, a gente tem isso aí em Gênesis 25, Gênesis 26, a história dos poços, como é que Deus vai acabar por abençoar Isaac, né? Ele é como um homem cavador de poços, ele está cavando poço, mas acontece que, apesar dele cavar os poços e brotar água, o que acontece? Os seus inimigos vêm e começam a lutar contra ele. E aí eu já aprendo logo uma coisa: sempre que você crescer, você vai despertar inimigos. Sempre que Deus te exaltar, sempre que Deus te levantar, sempre que Deus te chamar, sempre que você mostrar sua capacidade, você receberá críticas. Se você não quer receber críticas, então não cresça. Se você não quer receber críticas, copie as pessoas. Fique copiando os outros. Passe a sua vida copiando, sendo cópia das pessoas. Saiba que você não receberá críticas. Só que eu tenho que te alertar que Deus não trabalha com cópia. Deus não trabalha com cópia. Então não adianta copiar as pessoas. Isaac, ele tinha o seu próprio estilo. E o estilo dele era cavar poços. Ele é muito diferente de Abraão em alguns aspectos, né? E outros ele acaba copiando os erros, né, aí de Abraão. A gente talvez fale sobre isso hoje. Mas o fato é que quando ele cresce, né? O que acontece os inimigos começam a se levantar. E isso acontece em Gênesis 26, versículo 2, né, que apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito e habita na terra que eu te disser. E Deus mandou que ele fosse, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenha jurado a Abraão teu pai. Ou seja, ele não era ainda dono da terra, Deus ainda lhe daria a terra. E Abimeleque então se enfurece com ele e o expulsa de lá. Isaac vai morar na terra de Gerar, Gênesis 26, versículo 6. Gerar significa local de pernoite, né? E ali em Gerar as pessoas arrumam confusão com ele e ele realmente tem que sair. Abimeleque se levanta contra ele, né? Já, né, perto do deserto de Cádiz, ali também Cádiz, Barneia e também o deserto de Sur, né? E aí Abimeleque arruma uma confusão com ele, mas as promessas de Deus não surgem. Então essa é a primeira, não falham. Então essa é a primeira lição, né? Ele é um cavador de poço e quanto mais ele cava poço, mais as pessoas se levantam contra ele. Mas quanto mais as pessoas se levantam contra ele, mais Deus lhe dá a vitória. Segundo aspecto que eu quero destacar nessa introdução é que o filho da promessa, de Isaac, o filho da promessa, são características aqui que eu chamo interessantes de Isaac, que como é que padrões, né, negativos acabam sendo repetidos, né? Isaac acaba que copiando algumas coisas de Abraão, mas também não só isso também, né? Ele também casa com uma mulher que acaba por ser estéril.
né? E a esterilidade dela, né, vai ser um problema. Assim como Sara foi estéril e Abraão foi abençoado através de Abraão, e abençoou Abraão também, porque dela veio a semente, agora ele tem uma mulher também que é estéril. Mas, diferentemente de Abraão, e olha, isso é interessante, ele ora pela sua esposa. A Bíblia diz que ele ora, que ele intercede pela mulher dele, que é estéril, né? E ao interceder por ela, ela vem a dar à luz. Que coisa tremenda, né? Mais um aspecto interessante que eu acho de Isaac, importante a gente pensar ainda sobre esses poços, é que como que existem dois tipos de pessoas, grave isso: as que cavam poço e as que entulham poço. Poço significa trabalho, labuta. O poço significa disciplina. O poço significa construção, futuro, água, provisão, porque isso é o símbolo também da água, né? A água é o símbolo da provisão. Agora, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que vivem para atrapalhar o trabalho dos outros. Tem aqueles que cavam poço e tem aqueles que entulham poço. Tem alguém aí querendo entulhar os seus poços aí? Com ele estava acontecendo isso. No texto de hoje, ele pegou justamente Gênesis 26 e fala da história do poço. Ele cavou outro poço e porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. Esse foi o último poço. Tem um segredo aqui muito interessante sobre o nome que ele dá para os poços, tá? Quero convidar você a estudar sobre isso, o nome que ele dá para os poços. Quando ele dá esse nome, ele dava só nome ruim aos poços. E aí tinha confusão. Agora, Deus alertou ele para ele mudar o nome, porque o nome é um segredo muito interessante. E agora ele chama agora de Reobote. O Senhor me dá largueza. Sobre esse poço, eles não contenderam mais sobre ele. Ok? E também é interessante que no Gênesis 26, versículo 24, Deus faz promessa para ele. Isso é muito interessante porque às vezes nós achamos que Deus, o fato de uma pessoa ser um cristão, o seu filho tem que ser. E muitos pais erram com isso, e muitos filhos erram ao achar que o fato dos seus pais serem cristãos, ele já é automaticamente crente também. Não, meu pai é crente, então eu também sou crente. Minha mãe é crente, minha avó. Não, isso é pessoal, isso é uma escolha pessoal. Deus se revelou a Abraão, mas não tinha se revelado ainda a Isaac. Isso é muito interessante. Mas tinha promessa na vida de Isaac, mas a promessa não tinha chegado ainda até Isaac. Foi feita a Abraão. Deus então aparece a Isaac e fala com Isaac. E fala: Isaac, agora é com você. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. E assim como eu abençoei Abraão, eu vou abençoar você. Nesse momento, então, Deus fez a sua própria aliança, né, com Isaac. Agora começou a aliança dele com Deus, mostrando pra gente que filho de crente tem que aceitar Jesus? Tem que aceitar Jesus. Agora, filho de pastor tem que ser pastor? Não necessariamente. Esse é o problema que a gente vê na igreja. Muitas das vezes é o pastor tentando empurrar o filho para ser pastor, tentando empurrar: não, eu sou pastor, meu filho tem que ser pastor. Pastor não é profissão, pastor é chamada. É chamada. Não, mas se Deus me chamou, vai chamar meu filho. Peraí, as chamadas são diferentes. A minha chamada é uma coisa, a chamada do meu filho é outra, a chamada do meu neto pode ser outra. Pode ser que seja para pastor? Pode. Mas pode ser que não seja para pastor. E amém por isso. Porque o importante não é ser pastor, o importante é entrar no céu. O importante é ser servo de Deus. Amém? Então, isso é importante. Deus aqui restaura essa aliança, né, com Isaac. Aliás, restaura não, inicia ali a aliança. E aí, versículo 25, então edificou ali um altar. Agora ele começou a ter a sua devocional com Deus, ele começou a ter o seu propósito com Deus. E então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali o poço. Começou agora a história de Isaac, com o sentido de ele agora ter as promessas de Deus, né? Ele não pode mais viver: Senhor, tu é Deus de Abraão. Não. Agora ele vai ter que ter a sua própria experiência com Deus. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Introdução. O estudo
sobre a vida de Isaac nos remete à realidade de que ao longo de nossa peregrinação como discípulos de Cristo, enfrentaremos diversas situações requerendo de nós confiança, vigilância, perseverança e atenção quanto aos princípios bíblicos que devem ser aplicados em cada situação com a ajuda e iluminação do Espírito Santo. Essa introdução está riquíssima. Essa questão também de princípios. Deus trabalha com princípios. A única forma de nós servirmos a Deus é entender os princípios que Deus tem. Quando nós quebramos os princípios, nós mostramos que nós não honramos a Deus. Deus trabalha com princípios. Vou dar um exemplo aqui, né? Primeiro princípio, santidade. É um princípio de Deus. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Ninguém se aproxima de Deus sem santidade. Deus cobra isso. É um princípio. Quando você não conhece esse princípio, então você não consegue alcançar a Deus. Então Deus trabalha com princípios. E aonde estão esses princípios? Estão em sua palavra, na Bíblia. O problema é que esses homens que estão aqui, eles não tinham ainda uma Bíblia. Eles cometem os erros. Quando eu falo aqui, olha, fulano errou aqui, Abraão errou aqui, Isaac errou aqui, vou falar hoje, Rebeca errou aqui. Eu não posso também chegar aqui e criticá-los, jogar pedra, porque não tinha nada escrito. Eles são pioneiros, eles estão andando pela fé. Hoje você tem a Bíblia, tem pastor, tem o YouTube, tem um montão de coisas. Eles não tinham nada, era só Deus guiando pela fé e eles seguindo o caminho. Então a gente tem que honrar isso, entender isso e compreender o tempo que eles estavam, né? E entender como é que eles honraram esses princípios, os quais Deus estava os revelando. E eles foram aprendendo isso ao longo do tempo. Uma esposa para Isaac. Nesse tópico aqui, ele fala sobre o momento em que a preocupação de Abraão em conseguir uma esposa para Isaac. Por que ele tinha essa preocupação? Porque ele tinha uma preocupação de que a promessa que Deus já havia feito para ele, que era da semente, né, da sua parentela, não se perdesse. Né? Deus deu a ele o filho, e agora se o filho se casasse com uma mulher de outra nacionalidade, né, isso aí já sairia dos projetos de Deus. Então ele tem essa preocupação. Isso é o que narra o texto, mas nós temos que ir além do texto para entender o que a Escritura quer trazer para nós. 1.1. Uma esposa para o filho escolhido. Era Abraão já velho, adiantado de idade, quando o Senhor e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Ele ficou cada vez mais rico, apesar de não ter terra. Gênesis 24:1. Assim é o epílogo da vida de Abraão e a introdução da história de Isaac. Abraão sai de cena, Isaac entra em cena. É interessante como é que Deus respeita isso também, né? Muitas pessoas perdem a bênção porque elas querem, às vezes, começar o seu ponto inicial com Deus antes de Deus terminar a obra com alguém, né? Isso é muito interessante. A pessoa nem espera. Às vezes Deus levantou uma pessoa, irmão, não adianta, deixa aquela pessoa trabalhar, deixa ela. Quando Deus terminar de fazer o que tem que fazer com ela, então vai fazer na sua vida. Tudo tem o seu tempo. O tempo de Abraão chegou ao fim, começa o de Isaac. As bênçãos de Deus que acompanharam Abraão até o fim da vida seguiriam o filho da aliança, para que a corrente da promessa não fosse quebrada. Tudo bem, Abraão se preocupa com a perpetuidade, no caso de formar filhos, Gênesis 25:5. Mas Abraão está mais ocupado com o propósito de Deus para os seus descendentes, 24:7. Sua iniciativa no fim da vida não significa que ele não confie em Deus para conduzir tudo. Demonstra que Abraão entendeu que Deus o chamou para trabalhar junto dele. Ou seja, Deus vai fazer a sua parte, né? Mas eu também vou procurar aqui ajeitar as coisas. A gente vai trabalhar um pouco com esse negócio do ajeitar as coisas, porque é uma coisa que eu quero chamar a atenção na lição de hoje. Deus não precisa de ajuda. Sempre que o homem quer ajudar Deus, dá ruim, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. Quem é carioca entende. Sempre que o homem cismar de ajudar Deus, dá ruim. Deus fez uma promessa? Deixa Deus agir. Não tenta ajudar, não. Vê o caso de Sara e Agar, a egípcia. Né? Olha, deu problema. Deus falou que ia fazer, eles passaram à frente de Deus, deu todo aquele rolo que a gente já estudou. Então, porque Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa da sua ajuda. Se tiver que fazer, vai acontecer. Sempre como mete a mão, dá ruim. A gente vai ver aqui hoje de novo essa história acontecendo. 1.2. Um servo piedoso para a tarefa preciosa.
O servo a quem Abraão incumbiu para esta importante tarefa era alguém igualmente temente a Deus. Aqui você não pode esquecer, ele vem descrevendo o servo aqui, é o servo Eliezer. Eliezer aqui era o moço que vivia na casa, ele era o mordomo de Abraão, era o homem que tomava conta de todas as coisas. Inclusive, é interessante porque ele achava, né, Abraão achava que ele seria aquele que seria o herdeiro antes de Isaac nascer. Bom, então ele chama o Eliezer e fala: olha, Eliezer, eu quero que você arrume uma esposa para o meu filho na mesma nacionalidade. Eliezer tem todo o trabalho, né, de fazer isso, né, de procurar uma esposa, a mulher certa para ele. Aqui, os teólogos têm entendido que esse Isaac simboliza, né, o Espírito Santo, né, aquele que vai preparar a noiva. E ele vai encontrar Rebeca, e a Rebeca seria o tipo da igreja, né, a noiva. E Isaac, o Cristo, de uma vez que Isaac seria o sacrifício. Então, por isso que essa história é narrada aqui. No entanto, então você tem que ler a Bíblia dentro do seu contexto. Isso não quer. Esse casamento é um casamento pré-arranjado, praticamente foi um casamento pré-arranjado, porque Abraão tomou todos os cuidados para que Isaac se casasse com uma mulher da sua mesma parentela. Hoje isso já não cabe mais, ou seja, você não pode aplicar isso literalmente hoje, dizer assim: irmão, assim como Abraão arrumou uma esposa para Isaac, nós também temos que fazer. Não, isso não cabe no século XXI uma cabeça dessa, ok? Naquela época se fazia assim, ok? Se buscava um casamento, né, intrafamiliar. Isso não é só Abraão que fez, várias pessoas, várias nacionalidades daquela época também faziam dessa forma, faziam esse tipo de casamento, ok? Então a gente já sabe que isso vai acontecer. Então Gênesis 24, né? Gênesis 24, deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Essa história está em Gênesis capítulo de número 24, que é o encontro, né, de Isaac e de Rebeca, né? 24:2, e disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, e para que me faça jurar, né, que você não tomará uma mulher diferente, né, outra mulher que não seja uma mulher da nossa casa. Colocar a mão sobre a coxa era um ato de juramento, né, era um juramento que se fazia, no leito. Ok? Mas buscará da minha parentela. E aí então esse servo, né, ele vai buscar a mulher, né, para o seu filho. E aí ele vai encontrar a mulher que é dentro da própria parentela. E a gente pode dizer que Deus aqui foi que direcionou ele para que isso acontecesse. Olha só, versículo 20: apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro. Versículo 12: disse o Senhor Deus de meu senhor Abraão: dá-me hoje bom encontro e faze benevolência ao meu senhor Abraão. E eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixe agora o seu cântaro para beber água, ela disser: bebe, eu te darei, e ele então será a pessoa que eu vou encontrar, pedir para Isaac. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que surge Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Lembra que eu falei para vocês, o pessoal teimoso aí, falando: Abraão saiu sozinho. Abraão não saiu sozinho. Naor, irmão de Abraão. Está onde ele? Está em Ur de Caldeus? Não, não está em Ur de Caldeus. Está lá no deserto de Sul. Por quê? Porque Abraão não saiu sozinho. Saiu ele, saiu Naor, saiu o Terá, que morreu, saiu o Ló, que a gente tem a história deles aqui. Tá? Estou falando assim só porque o pessoal não... e que é o perigo, né, de ensinar errado. Você ensina errado, aí pronto. Você não consegue, mesmo alguém falando a verdade, falando certo, a pessoa não entende. E tem mais também com o problema. É que às vezes a gente não lê. É o que eu falei aqui, às vezes a gente não lê, a gente repete o que a pessoa fala, mas a gente não lê. Bom, então aqui está a família de Naor, que é de Abraão. E aí ele vai encontrar Rebeca, e é justamente a mulher, né, que vai ser a mulher de Isaac. Isaac vai se apaixonar por ela. Vai ser um amor muito lindo, né, que vai acontecer aqui. E aí teve a prova, né, que era saber se ela aceitaria então. Eliezer fala da proposta,
e saber se ela aceitaria. Ela aceitou e eles então se amam. Foi uma história muito bonita. Ponto 3, um encontro marcado por Deus. Isaac perdera aquela que até ali fora a mulher mais importante, né? Fora a mulher mais importante. Deixa eu ver uma palavra aqui que... uma outra questão também interessante aqui é você tentar também atualizar. Aqui tem palavra assim, piedosa, uma linhagem piedosa. O povo não sabe o que é piedoso, gente. Piedoso, quer dizer, é um termo antigo, lá do século XIX, quando dizia que essas pessoas que eram santificadas, pessoas que buscavam a Deus, pessoas que buscavam o caminho de bem, pessoas piedosas. Tá? Então você fala assim, não, é uma pessoa que servia, tinha o temor de Deus. 1.3, um encontro marcado. Lá no meio, quando Deus tem propósito em nossa vida, nossa história nunca termina na dor. E ele está se referindo a isso porque ele perdeu a mãe, né? A mãe dele tinha acabado de morrer. Seu coração se alegra novamente. Ele conhece uma mulher maravilhosa em beleza e virtude. 24, 62, 65, porque, como eu falei para vocês, ela era bonita. E Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac desceu do camelo. E disse o servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Cobrir-se com véu também não é nada de anormal, porque era um costume. Até os dias de Jesus, uma mulher não podia olhar diretamente para um homem. E se você for no Oriente Médio, as mulheres ainda usam aquela burca, né, que tapam os olhos. Ela não pode olhar para uma mulher, não pode olhar diretamente para o rosto de um homem, muito menos tocá-lo, e um homem muito menos tocar uma mulher. Né? Se você fizer isso no Oriente Médio, lá viajando para o Oriente Médio, você vai arrumar um grande problema. Então, o fato dela fazer isso não é algo estranho. Né? Mas por que está sendo relatado? Mostrar que ela está dentro dos padrões, do costume daquela época ali. Então ela foi e colocou o véu ali. Isaac trouxe-a para dentro da tenda de Sara e tomou a Rebeca e foi por mulher e amou-a. E assim foi consolado depois da morte de sua mãe. Esse texto é muito profundo, né? Que fala como é que Rebeca fez bem, né? Fez bem a Isaac. Esse consolo foi o relacionamento mesmo sexual que eles tiveram, né? Essa cumplicidade dos dois, esse amor que os dois terão. Isso é muito bonito. Não dá tempo da gente entrar, mas é importante você entender. As belezas físicas eram as últimas coisas que pretendiam conhecer em uma mulher, depois de sua origem, seu caráter, virtude e piedade, essa palavra quadradinha, mas tudo bem, né? Eram as primeiras qualificações que um servo de Deus buscava. Quão distante, aí já é uma aplicação, quão distante estamos disso hoje em dia, onde o corpo é talvez a primeira e muitas vezes a única coisa que pretende-se numa mulher e desejam conhecer. É verdade, é o culto ao corpo, né? Hoje em dia, mas muitas pessoas não se casam pensando na pessoa, no caráter, né? No casamento mesmo, no amor, mas pensa muitas vezes no corpo, na beleza, na atração física, na paixão sexual. Esse é um dos problemas pelos quais os casamentos, né, não têm durado, infelizmente. E aí por isso que Isaac e Rebeca é pra gente um símbolo aí de casamento que a gente deve primar, né? Deve primar. E agora começamos a construção da família de Isaac, que é o que nós vamos ver no próximo tópico. E enquanto a gente vai para o próximo tópico, né, eu não posso deixar de falar para você na minha campanha para a África. Vai ser bênção aí, vai ser bênção de Deus. Se você quiser nos ajudar, é o Apoie-se também, mas o nome da campanha é Conexão África. Eu quero agradecer as pessoas que têm já nos ajudado. Inclusive, eu quero aqui falar, né, aproveitar e falar o nome das pessoas que estão me ajudando, né, nessa campanha da Conexão África, que vão poder, de certa forma, né, fazer com que eu viaje para Luanda. Alô Luanda, vou estar aí em agosto, se Deus assim permitir, né, eu estarei aí. E eu tenho certeza que vai ser bênção. E você pode nos ajudar, você pode também estar nos ajudando, contribuindo. O link está aqui embaixo. Eu quero agradecer a 3 pessoas que estão nos ajudando. Ao Leonardo Moura, a Cíntia Monteiro e a Elizabeth Marinho Espíndola Rodrigues. Essas 3 pessoas, muito obrigado. Deus vos abençoe de coração. Se você quiser nos ajudar, vai ser bênção. Vou fazer missão em África. 2. Um novo patriarca. Nesse tópico aqui, nós vamos ver agora que o propósito começou com Abraão, mas não morreu com ele.
Lembra que eu falei, né? Deus faz aliança com família, então, com geração. Deus é um Deus geracional. Então, se ele tinha propósito na vida de Abraão, tem propósito também na vida de Isaac. E o propósito de Abraão, a promessa não morreu em Abraão. Embora ele não tenha ainda conquistado a terra, Deus o abençoou, Deus o frutificou, Deus deu a ele riqueza, largueza, mas faltava ainda a terra, mas a promessa não tinha acabado, ainda ia muita coisa se cumprir através de Isaac e também de Jacó. 2.1 Contando com o milagre. Depois da morte de seu pai, Deus abençoou Isaac. Precisamos aprender isso. As bênçãos de Deus para a nossa vida não se resumem à nossa vida. Falei, né? Que as bênçãos nos acompanham. As bênçãos sobre o meu filho e os filhos dos teus filhos. Amém? Você pode receber isso? A bênção é sobre os filhos e os filhos dos teus filhos. Então existe uma promessa sobre a sua família, existe uma promessa sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, sobre os teus netos. Nós precisamos aprender a orar baseado na promessa de Deus. Se tem uma promessa, uma palavra que Deus gosta, que Deus nos ouve, é quando nós estamos baseados na promessa do Pai. Ou seja, Senhor, meu filho é bênção, porque a Bíblia diz que os filhos são bênção. Não sou eu que estou inventando, não é você que está inventando. Então você ora baseado na palavra. Senhor, tua palavra diz que os filhos são bênção, e o meu filho é bênção. Eu não criei ele para estar longe da tua presença, ou longe da tua casa, enfim, né? Ou te buscando, saúde, Senhor, para ele, prosperidade para ela, e meus netos também são bênção. Então nós temos que aprender a que Deus, as promessas de Deus na nossa vida não estão restritas a nós. Então tem muitas coisas que Deus faz na minha vida que eu tenho certeza que são fruto da oração dos meus antepassados, da minha mãe, né? E eu sei que meus filhos são abençoados por conta de coisas que também o Senhor me prometeu, e quando Deus derrama a sua bênção sobre nós, sempre espalha, sempre transborda, de maneira que cai, respinga sobre aqueles que estão próximos. E quem são os próximos nesse caso? A família. 2.1, tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Contando um milagre. Depois da morte de seu pai, Deus abençoou Isaac. Precisamos aprender isso, já falei. Tem sempre propósitos maiores que afetam gerações futuras. Semelhante a Sara, Rebeca, a esposa de Isaac, tinha um ventre estéril. E ele precisava de um milagre de Deus para a continuação da promessa. Esta é a tônica insistente no Antigo Testamento. A despeito de qualquer esforço humano, sem uma constante ação soberana de Deus, as bênçãos prometidas a Abraão, de abençoar em Cristo todas as famílias da terra, não se cumpririam. Isaac está preocupado com a posteridade, por isso ora ao Senhor e Deus o atende. E aí ele pede a Deus, né, que o Senhor abra a madre dela, né? Gênesis 25, esse versículo que é muito bonito, 21, diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, o concebeu. Maravilha. Duas nações e seu ventre. A narrativa do texto nos faz pensar sobre a gestação de filhos e a vida sob uma perspectiva divina. Gênesis 25, 21 diz que Deus atendeu a oração de Isaac. A vinda dos gêmeos não foi acaso de um ventre agora fértil, mas sim providência divina. Há uma briga já destes dois filhos desde o ventre de Rebeca. Um prenúncio profético de como seria a futura relação entre os dois. As duas nações que surgiriam dentre os dois filhos não apenas brigariam entre si, como os descendentes de Jacó seriam mais fortes que os descendentes de Esaú. Devemos guardar isso na memória quando começamos a observar os eventos que farão da tribo de Israel, Jacó, uma poderosa nação. 2.3. O mais fraco governará o mais forte. Em toda a Escritura, Deus faz assim: usa o menor e mais fraco para confundir os que acham que são. Foi assim com Gideão, Davi e o próprio Israel. O maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Voltando aqui, recapitulando, Rebeca então agora concebe, tem duas crianças dentro dela, Esaú e Jacó. Esaú significa peludo, e Jacó, né, Jacó significa suplantador. Na hora do nascimento, você sabe essa história,
os dois estavam brigando, eles não sabiam o que estava acontecendo, e ela pergunta então, né, por que isso está acontecendo, por que os dois estão, minha barriga está tanto tumulto aqui, parece que estão em guerra. Ela fala assim, olha, isso será um grande conflito que você vai ter, e essas duas são duas nações que estão dentro de ti, e serão inimigos, né, durante muito tempo. E o maior servirá ao menor, porque já existia a ideia da primogenitura, que é um conceito antigo no Oriente Médio, de que o filho que nascesse primeiro era chamado de primogênito. E esse primogênito, ele herdava todas as coisas. Então, quando você tinha o primeiro filho, era ele que herdava a terra, ele herdava a casa. Quando o seu pai morria, era ele que assumia, né, a casa, né, cuidava da mãe. Então, esse é chamado primogênito. A bênção dele era dobrada, tudo que ele recebia era dobrado. Depois tinham os outros filhos. Se fosse o segundo filho, ele não herdaria, não teria a mesma proporção, né, de herança que o primogênito. Por isso que era muito honrado o primeiro. O primeiro, então, que nascesse seria ali o primogênito. E as mulheres, elas não eram contadas, elas não eram primogênitas nunca. Elas eram aquelas mulheres que eram vistas apenas para cuidar dos maridos e cuidar do gado, que é o caso de Rebeca, que, segundo alguns, era pastora, era aquela que ficava ali na casa cuidando do gado, cuidando da família, e era para isso que ela era criada. E como ela trabalhava para o pai, na verdade, né, ela trabalhava para o pai, por ela recebia-se o dote. Então, quando o rapaz ia casar, ele tinha que pagar o dote. E aí isso é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque esse pagamento do dote era a ideia de que a mulher era uma propriedade do homem. A mulher era propriedade do pai, e por isso que quando o homem queria se casar com ela, ele então vendia, só que a palavra não existia, vendia, era pagar o dote. É preciso a gente entender isso, porque quando chegar na história de Jacó, você vai entender melhor o porquê que Labão vai criar toda aquela confusão lá. Então, a mulher era vista como propriedade, e ela não era contada, ela pertencia ao pai. O primogênito, ele tinha tudo, ele era homem, num mundo masculino, patriarcal, machista, extremamente machista, normal, isso era a cultura da época, e além disso, né, ele tinha todas essas prerrogativas de herança, de casa, do nome, né, de responder perante os seus irmãos, de ser o responsável por todas as coisas, enfim, uma série de coisas. Então, tinha toda essa questão. E aí agora você tem o nascimento dessas crianças, vai trazer um grande problema. Por quê? Porque quem nasce primeiro é Esaú. Então Esaú é o primogênito, ou seja, pela lógica das coisas, pela lógica da comunidade, da sociedade da época, seria Esaú o primogênito. E ele é de fato o primogênito, ele nasce primeiro, mas agarrado na calcanhar dele vem quem? Jacó. E aí, como os nomes eram dados de acordo com a situação que acontecia, que você, por exemplo, você tem essa história, a gente vai ver isso mais lá para frente lá, né, com a história de Rebeca também, a história dos filhos de José, dos próprios filhos de Jacó, com a Raquel, no caso, você vai ver que os nomes são muito de acordo com o momento. E o momento aqui é um momento de estranheza, né, de perplexidade. E parecia então que Jacó queria enganar, puxar Esaú, não, eu vou sair primeiro. E com isso que acontece, ele ganha o nome de enganador, suplantador. E esse conflito vai gerar um grande problema familiar. O mais fraco governará o mais forte. E aqui eu acho o seguinte, que Deus, nessa história, está mostrando justamente o contrário. Deus está quebrando os padrões humanos, né? Deus muitas vezes quebra os padrões humanos. Deus não está preocupado com as convenções humanas, não. Deus está preocupado com o que a gente pensa, que a gente acha, não. Quando Deus quer usar, Deus usa. E o autor está falando isso para a gente. Deus está sempre mudando isso. Ó. Deus está usando o menor, Deus usa o menor, Deus usa o menor. E o maior tem que servir o menor. É interessante que hoje em dia é o contrário. O menor tem que servir o maior. Mas a Bíblia não ensina isso não. A Bíblia fala que o maior tem que servir o menor. Hein? Cuidado. Então você que pensa que é grande, Jesus falou, quem quiser ser o maior, seja o menor.
Rebeca estava decidida a fazer qualquer coisa para que seu filho preferido Jacó, e não seu outro filho Esaú, fosse o herdeiro das promessas. Mas acima das intenções de mamãe havia um Deus dando prosseguimento aos seus propósitos. E aí eu tenho que fazer um comentário que é importante a gente ressaltar. Rebeca aqui, ela vai... Não é só Rebeca, tanto Rebeca quanto Isaac, eles cometem um erro aqui. É claro que quando a gente olhando aqui, olha, é fácil falar, mas eles cometem um erro da predileção de filhos, né? Esaú era caçador, era um homem caçador, era um homem peludo, era um homem, como a gente pode dizer assim, um homem másculo nesse sentido, né? Transpirava masculinidade. E quando eu digo assim, masculinidade não tem nada a ver necessariamente com esses estereótipos que a gente acha, né? Que a gente pode achar, né? Mas dentro dos padrões da época, ele era o genótipo de um homem, né? Um homem que realmente seria alguém que iria governar, de liderança, aspecto mesmo de liderança. Muito bem, e Jacó não. Jacó, ele ficava em casa, ajudava a mãe, ele era cozinheiro. Tarefas que naquela época não eram bem vistas. Isso choque muita gente, isso não tem nada a ver com masculinidade, isso não tem nada a ver com ser feminino, né? De ser gay, nada disso. Simplesmente a gente mostrando aqui, a Bíblia mostrando pra gente que a gente não pode ter esses estereótipos, né? Por exemplo, assim, homem não pode lavar louça. Homem não pode lavar louça, homem não pode varrer casa. Tem mãe que ainda cria. No século XXI ainda cria filho assim. Não, se você varrer casa, não pode. Mulher que tem que varrer casa, mulher que tem... Não existe isso. Não existe isso. Isso não tem nada a ver com sexualidade. Jacó ficava em casa, ajudava a mãe dele e ele era homem, não tinha nada a ver. E ele era cozinheiro, não tinha nada a ver. Mas aqui a Bíblia ela vai mostrando pra gente, se você conseguir ler, entender, ela vai mostrando como é que isso traz um conflito. Porque Isaac esperava essa masculinidade, essa agressividade, esse cheiro, né, de caçador, né, de um homem que ia realmente, sei lá, fazer jus aí o nome da Abraão, né, e agora de Isaac. E Esaú tinha todo esse estereótipo necessário. E Jacó não, então ele se apegou a quem? A Esaú. E a mãe gostava mais de Jacó porque era aquele que ajudava nas tarefas de casa. E cada um tomou um partido. Aí está o problema. Pais não devem, mães não devem dizer eu gosto mais de fulano, eu gosto mais de Beltrano. Sempre que isso acontece, traz problema. Sempre que isso acontece, vai trazer problema. Eu gosto mais de Mariazinha. Você tinha que ser igual ao seu irmão, você tinha que ser igual ao seu irmão. Não faça isso. Você vai trazer uma grande tragédia, que essa tragédia está para acontecer justamente na família de Jacó, né, de Jacó, de Isaac. A gente vai ver na semana que vem como é que um ato, né, de Rebeca vai trazer uma grande decepção, uma grande dor entre os irmãos. E novamente eu vejo o homem querendo ajudar a Deus. Alô, Manhuaçu, eu vou estar aí em Manhuaçu, você não pode perder a igreja do nosso pastor presidente, pastor J. Maurício, meu irmão, vou estar aqui em dia 9 e 10 de junho, vou estar no 6ª Escola Bíblica de Obreiros e Membros, no Ebom 2023, tema A Chamada do Obreiro Frente aos Desafios do Mundo Atual. Vai ter livro aí, estou lançando esse livro sobre a vida de Moisés, vai ser bênção. Então quero convidar você para estar na igreja do nosso pastor J. Maurício, pastor presidente J. Maurício. Eu vou estar lá dia 9 e 10 de junho de 2023, Rua Geraldo Pereira, número 55, Pouso Alegre, Manhuaçu, Minas Gerais. Prepara aquele cafezinho, alô Minas Gerais, vou estar aí em nome de Jesus. 3. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Nesse tópico agora nós vemos como é que Deus faz agora aliança com Isaac. As mesmas promessas de Deus fez a Abraão se repetem agora em Isaac. Há um fio de propósito divino passando por detrás da história da vida dos patriarcas. 3.1 Promessas confirmadas. Enquanto Deus repete as bênçãos e promessas, Isaac parece repetir os erros de deslize do seu pai. Isso aqui é outro ponto importante. Olha, como é que o que acontece? O mesmo medo que fez Abraão mentir dizendo que Sara era sua irmã,
levou Isaac a mentir sobre Rebeca. Gênesis 26, 6 a 11, depois você confere. Tais erros e vacilos da jornada apenas mostram, como John Piper diz, que a caminho dos justos não é uma linha reta do chamado até a vitória final. Aqui é interessante notar, isso chama-se padrões negativos repetitivos. Padrões negativos repetitivos. E isso acontece nas famílias. O pai, ele é ignorante com a mãe. O filho cresce vendo o pai sendo ignorante com a mãe. O que ele vai fazer com a esposa? Ele tem, não necessariamente ele vai ser obrigado a fazer, ou seja, é fatalismo, não, mas ele terá uma propensão a fazer também. Tratar a sua esposa como seu pai tratava a sua mãe. Por isso que esses casos de violência doméstica geralmente se repetem na casa, porque os homens não dão exemplo. Os pais precisam dar exemplos para os filhos. Toda criança aprende. Quando? Desde pequena. Ela já aprende. E isso é muito importante. Era uma coisa que a gente tinha que parar, pena que não dá tempo da gente falar sobre tudo isso. Olha, vamos lá, voltando, né? A criação de filhos. Quando os dois crianças estão lá o nome que é dado, Jacó, a criança, foi um nome negativo, pejorativo. E isso marcou a trajetória de Jacó, marcou a vida de Jacó. Jacó, eu entendo ele como um homem que o tempo todo ele está lutando para ser aceito, ele está lutando para receber a bênção. É como se ele tivesse o tempo todo lutando para dizer: eu não sou isso que vocês estão dizendo que eu sou, eu não sou enganador, eu não sou suplantador, mas o nome, ele carregou esse nome, ele carregou essa peste. Então, nós temos que ter cuidado com os nomes que nós damos aos nossos filhos. Eu não estou falando nome Antônio, José, não, Mateus. Estou falando o que você chama. O que você chama o seu filho? Né? Perturbado, doente, não vai ser nada, desastrado, preguiçoso, preguiçosa. Se você faz isso, você coloca uma carga negativa sobre ela, que cria padrões negativos sobre essa pessoa, das quais elas muitas das vezes não conseguem fugir, porque as palavras têm poder. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está aqui, ó. Ele, Abraão, ele tinha esse problema. Conseguiu vencer, conseguiu lutar contra isso. A gente viu que ele foi um homem de fé, mas o seu filho copiou mesmo os erros. E quantas famílias têm errado nesse sentido? Pastor, o senhor está dizendo que então uma família que errou, os filhos vão errar? Não, eu não estou dizendo que vai acontecer isso não, porque isso é uma escolha pessoal. Uma família desestruturada, ela pode gerar uma família estruturada? Pode, porque muitas das vezes o filho, quando ele observar, ele for bem educado, ele fala assim: não quero fazer isso. Uma filha vai olhar e falar assim: não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe, eu quero fazer diferente, eu quero uma família melhor. E a mão de Deus é poderosa para salvar, graças a Deus, a graça do Senhor é poderosa. Mas muitas das vezes, infelizmente, as pessoas, por não ter conhecimento, por não ter pessoas que instruam, por não ter pastores preparados, por não ter líderes que observem isso, né, acabam não percebendo que as famílias acabam repetindo esses mesmos erros. Aí o pai erra, o filho vem, ouviu o pai errando, erra também. Aí o neto viu e erra também. Eu conheço famílias que os pais tratavam muito mal as suas esposas, e os filhos fazem a mesma coisa. Às vezes até mesmo sem pensar, porque são padrões repetitivos negativos. Padrões repetitivos negativos que você repete sem pensar. E foi o caso aqui que a Bíblia está mostrando para ele. Também a Bíblia é linda, né? Isaac também vai mentir como seu pai mentiu. Segundo ponto importante, né? Nenhuma família é perfeita. Está mostrando aqui que as famílias têm problemas. Mas a graça de Deus, graça de Deus, alcançou a família de Abraão e de Isaac também. 3.2, a bênção da prosperidade. Isaac buscou refúgio na terra de Abimeleque, como eu falei no começo, e começou a causar medo e inveja entre os filisteus, como eu já disse lá no comecinho. Os poços que Abraão, seu pai, havia cavado estavam em suas terras, porque, para que nenhum direito fosse requerido por Isaac, os filisteus entulharam seus poços. Isaac é convidado a se retirar de Gerar, pois seu crescimento apresentava para Abimeleque uma ameaça. Sempre que você crescer, você vai despertar a fúria de alguém. Alguém fala assim, né? Isso é interessante, deixa eu parar aqui rapidinho. Então é melhor, irmão, tu não cresce não, fica quietinho. Né? As pessoas gostam de pessoas assim, né? Fica quietinho, não fala nada não, fica na sua, porque senão, já sabe. Meu irmão, eu não sou assim não. Se Deus quiser me abençoar, eu vou me abençoar.
Vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Não vou me apequenar para ficar cabendo em qualquer lugar, não. Se o lugar não me couber mais, eu saio, mas que eu costumo mesmo a fazer mesmo. Não cabe aqui. Jesus falou, se entrar numa cidade e não for bem recebido, sacode a poeira dos teus pés. Eu sacudo a poeira e vou embora. Mas eu não me sujeito, não. E você também não deve aceitar isso também. Não deve se sujeitar. E Isaac foi com a mesma coisa. Quando ele começou a crescer, começaram a perseguir. E você não pode, se ele parou, se a pessoa, se ele para de cavar poço, não dá certo. Toda vez que eu cavo um poço, alguém vem aqui e entulha. Aí eu vou parar de cavar poço. Não. Deus deu para o Jacó, deu para, a gente vai ver lá na frente, que Jacó vai dar para José uma túnica de várias cores. Ele não parou de usar a túnica, não. Vou usar não, porque meus irmãos não vão gostar. Vou usar não, irmão, Deus te deu, vai, seja feliz. Deus te deu a casa, use sua casa. A Bíblia fala, olha, goza a vida, farta-se da vida, aproveite bem, viva com a mulher que você ama, né? Seja feliz. Isso é muito interessante, né? Não fique preocupado com o que os outros vão dizer, não. Seus inimigos vão te atacar de qualquer maneira, você crescendo ou não crescendo, você todo humildezinho lá, eles vão pisar em cima de você, estão doidos para te dar uma voadora na tua jugular, irmão. Então, se Deus te deu, seja vitorioso, seja firme, seja corajoso e não se submeta. Deixe que a luz de Cristo mesmo exale e ele seja exaltado através da sua vida. Você não pode esconder o Samuel, não. Tem jeito não. Quando Samuel vier, você não pode esconder. Quando vier Moisés vier, não pode esconder. É a bênção de Deus. Mas voltando para cá, senão vai virar vigília. Vamos lá. Mas então, essa é a palavra que eu quero dizer para você. Isaac é convidado a se retirar de Gerar, pois seu crescimento aparentava para Abimeleque uma ameaça. Por garantia, Abimeleque fez um acordo de paz com Isaac. Como a terra onde Isaac prosperava com os poços dos filisteus, eles requeririam os poços. Isso parece frustrar Isaac, mas Deus está vendo como estas demandas estão gerando insegurança no coração do seu servo e lhe aparece para fortalecer sua fé. 26:24, né? Sua resposta foi adoração. E aí Deus apareceu ali e deu vitória para ele. E deixo agora agradecer as pessoas que contribuíram para esse vídeo aqui, que são, deixa eu falar o nome delas, Maria Cecília Coelho e Juvenal Pinto da Silva. Esses dois irmãos fizeram um pix aqui para o canal, né, e nos abençoaram. Meus irmãos, muito obrigado, que o Senhor vos abençoe, o Senhor vos multiplique cada vez mais, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração. E você, tá esperando o quê? Faz um pix para mim. Faz logo esse pix, irmão, deixa Deus te usar. 3.3. O legado das bênçãos. Isaac está velho e cego, mas antes de morrer precisa abençoar seu primogênito e passar adiante as promessas de Deus dadas a Abraão. No patriarcado, a bênção na primogenitura não se limitava à herança física, mas também incluía a herança da autoridade espiritual sobre o clã. Com a trama de Rebeca, Isaac abençoa Jacó ao invés de Esaú. Gênesis 27, 6, 29. Você sabe que eu vou falar porque para ser mais rápido, mas você sabe, né, que quando ele está para morrer, ele precisa agora abençoar. Mas a gente não pode esquecer que Esaú já tinha trocado o prato de lentilha, mas esse é o tema da lição 9. Mas aqui, nesse sentido aqui, ele precisa abençoar antes de morrer. E aí ele manda que prepare ali, traga ali a caça. E acontece que quem vem, né, a Rebeca tem uma ideia. Eita ferro, quando as mulheres têm ideia, não é mole não, irmão. Brincadeira. Mas aí a Rebeca vai e fala, olha, teu pai tá velho, né, ele quer abençoar Esaú de qualquer maneira. Olha a intriga, né? Quer abençoar Esaú de qualquer maneira. E era ele que tinha que ser abençoado mesmo, porque ele era o primogênito. Aí você vai falar assim, mas pastor, a Bíblia não tinha que se cumprir? Tinha, mas às vezes você não tem que meter a mão. Se Deus vai fazer a obra, Deus não precisa de ajuda do homem, não. Tem coisas que Deus não precisa de ajuda. Tem coisas que Deus trabalha com o homem. Quando ele fala assim, faz aqui que eu faço aqui, faz a tua parte que eu te ajudo, Josué. Aí Deus trabalha com o homem. Mas tem coisa que é como Josafá, fica de lado, nessa peleja não tereis que pelejar. Entendeu? Então tem coisas que você não pode meter a mão. E ela tinha que orar, falar, Senhor, se for da tua vontade, vai dar certo, meu filho, eu gosto do Jacó, Senhor, mas eu quero que ele seja ele, mas eu não vou meter minha mão nisso não. Mas ela meteu a mão e deu a ideia a Jacó, falou, Jacó, bota a roupa do Esaú, né, tal, não sei o que, e finge que é ele, e fez isso.
E aí ele vai abençoar o Jacó no lugar de Esaú. Embora Isaac fosse o portador das promessas em suas preferências por Esaú, não determinaram aquele a quem Deus escolheu abençoar. E essa trama de... eu não posso pular isso aqui. A trama de Rebeca vai ter consequências duras. 2 irmãos agora vão se odiar. E se não fosse Deus lá na frente, que vai, como a gente sabe na história, eles vão fazer as pazes, mas agora eles vão virar inimigos mortais. Com as bênçãos era irrevogável como Isaac recomendara ao filho da promessa aquilo que seu pai, Abraão, recomendou a seu respeito, que Jacó não tomasse para si mulheres estrangeiras. Embora Esaú tivesse direito por nascimento, tudo nele apontava na direção oposta. Não valorizava o que deveria, não seguia os princípios de Deus. Então, por conta disso, Deus já sabia que ele não herdaria a bênção, mas Jacó acaba então com essa vontade que ele tinha de vencer, de ser abençoado, ele rouba a bênção de seu irmão, que vai causar problemas grandes lá na frente para a sua geração, para a sua descendência. Conclusão: a maior herança que podemos deixar de legado para os nossos filhos não são as posses materiais, nem a cultura, nem a influência pública, mas uma fé cristocêntrica que nos conduz a um comprometimento com Deus, certos de que somos dele e viveremos para ele. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz!